E hoje eu vim te mostrar o famoso setup da Paula. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais um daqueles setups que é super usado aqui no Brasil, que muita gente conhece. Se você está começando agora no mercado também, provavelmente, talvez você já tenha visto falar sobre ele, né? E foi um dos primeiros setups que eu aprendi há muito tempo, e ele é super fácil, isso é uma grande vantagem, beleza? O setup que eu tô falando, você já deve saber, né? Como eu falei, o vulgo setup da Paula, e ele é baseado na banda de Bollinger, né? Que é o fechou fora, fechou dentro, esse aí é o nome do setup. Mas por que ele é chamado de setup da Paula? Bom, dá uma olhada aí nos comentários, eu acho que alguém vai comentar aí e vai te falar por que é chamado de setup da Paula, beleza? Eu não vou falar aqui, eu não vou deixar pra vocês essa daí. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida que tiver sugestão, deixa aí nos comentários. É claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição. Eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar e vocês têm desconto aqui também. Então vamos lá. Vamos falar sobre as características do setup, que é, né, o que a gente sempre faz aqui no início, antes de começar a falar sobre entradas e tal. Bom, a primeira característica desse setup que é bem legal é que você pode entrar contra ou a favor da tendência, porque a banda de Bollinger ela é um indicador de volatilidade. Então, isso significa que se o preço se distanciou muito do valor que ele normalmente começa a negociar, ele tende a voltar àquilo. Então você pode ir a favor da tendência, contra a tendência de diversas formas e é bem tranquilo, tá? Então, isso aqui é muito bom. Significa que você pode operar a favor ou contra com um setup só, beleza? Sem precisar se esforçar muito para poder aprender diversos outros. E pode focar no que vai te dar realmente consistência. Ele aparece uma quantidade ok de vezes, porque ele vai aparecer de repente no intraday umas 2, 3 vezes. No gráfico diário vai aparecer aí mais ou menos, né, umas 2 vezes também, 3 vezes também no mês, 2 vezes no mês. E ele tem uma taxa de acerto boa, que é um pouco maior do que 50%, claro que depende do ativo, tá? Aliás, um pouco maior não, né? É maior do que 50%, e aí, como eu falei, depende do ativo, depende do time frame, depende de tudo. O legal ela serve para qualquer time frame. Day trade, swing trade, position, funciona para índice, funciona para dólar, funciona para ações, funciona para tudo. O alvo dela, né? A gente aqui no Brasil, a gente trabalha muito com alvo fixo, né, que é um jeito fácil de fazer, mas o setup original ele vem com um alvo móvel, que é a média de 20. Então você entra quando ele está lá abaixo e você sai quando ele toca na média, então ele é um alvo móvel, tá? Mas tem suas variações aí também. Quando a gente entra, esse daqui a gente não move a entrada, tá? Então se você tem a sua entrada aqui, por exemplo, se por acaso fizer um outro candle aqui, você não vai operar isso. E como sugestão aqui, na verdade, eu esqueci de trocar isso daqui, é você trabalhar com alvo de 2x1 ou 1x1 e também fazer realização parcial. O alvo de 2x1 quando você estiver a favor da tendência, tá? E a realização parcial também, claro, e o alvo de 1 para 1 quando você estiver contra a tendência. Tranquilo? Porque aí você acerta um pouco mais, sendo que vão ter algumas situações que vai ficar bem claro. Você vai ver que o preço está caindo, a média está apontando para baixo, ele vai dar o setup, você está vendo que está fazendo topos e fundos descendentes, e aí ele acabou de fazer, sei lá, pela primeira vez ou pela segunda vez, então você sabe que provavelmente você está indo contra uma nova tendência de baixa e vale mais a pena pegar 1 para 1, beleza? Porém, dá para poder fazer com 2 para 1 tranquilo também, e dá para fazer com realização parcial. Esse setup a gente já tem aqui no canal, né? Eu já fiz ele, o backtest no dedo, então você pode dar uma olhada lá e ver como é que ele funciona sendo na prática. Então, vamos lá, vamos falar do setup então, como que ele funciona. Bom, acho que o nome já diz tudo, né? Fechou fora, fechou dentro. Então, a partir do momento que você tem o primeiro candle fechando fora, você já tem o seu primeiro sinal. A gente vai olhar aqui, eu vou sempre falar na ponta da compra, né? Então, quando ele fecha abaixo da banda inferior, a gente tem o primeiro sinal para ficar de olho. E aí você já pensa, opa, beleza, fechou o primeiro fora. Assim que o próximo fechar dentro da banda, eu tenho um sinal de compra. Eu tenho meu gatilho, beleza? Então a gente tem aqui um candle sinal e um candle gatilho, ok? Bom,
Fechou aqui, então, fechou abaixo, a gente tem o sinal, fechou acima, a gente tem o gatilho e é só isso, né? Fechou fora, fechou dentro, só isso. Como que fica o ponto de entrada do setup? No rompimento do candle que fechou dentro, beleza? No rompimento da máxima do candle que deixou dentro na ponta da compra ou na perda da mínima na ponta da venda. O stop é sempre no candle que aciona a entrada, beleza? Nesse caso o stop nunca fica abaixo do candle que fechou lá, não. E qual é o alvo? Como vocês sabem, eu gosto muito do alvo de 2 para 1, porque ele é bem rentável, beleza? Então a gente botaria 2 para 1. É a forma como eu gosto de operar. O setup diz que a gente deveria sair na banda central. Por que que a banda central é melhor? Porque se você tiver contra-tendência, o preço ainda vai tocar na banda central, beleza? Então, muitas vezes ele vai ser variável, às vezes vai ser 1 para 1, às vezes vai ser 2 para 1. A única coisa que eu posso te dizer assim, logo de cara é, se o risco-retorno for menor do que 1 para 1, não entra, tranquilo? É só isso, essa é a única regra que você deveria pensar fazendo dessa forma. Então, esse é o nosso exemplo 1, vamos ao exemplo 2. Ó, a gente tem vários candles, não importa a cor, não importa nada, ele veio caindo, 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 até que o primeiro fechou fora. Quando o segundo fecha dentro, a gente tem a entrada. Maurício, ele fez mínima menor, tem diferença? Não. Ele fez máxima maior, tem diferença? Não. Tudo que importa é que ele fechou dentro, beleza? Aí a gente entra aqui, stop, o alvo original é na banda central. Se você tiver a favor da tendência, tenta pegar 2 para 1. Tranquilo? É bem simples. No terceiro exemplo, a gente tem ele aqui, ó. Fecha fora, depois fecha dentro. O que que a gente faz? Coloca a entrada no rompimento dessa máxima e o stop nessa mínima, certo? Porém, ele não ativou. Se ele não ativou, o que que a gente faz? Se ele não ativou, primeiro, a nossa entrada ela não muda, tá vendo? Ó, a gente não move a entrada. Mas se ele fez isso aqui, você espera até no máximo 2 candles. Se o terceiro candle não pegar a entrada, você sai e tira a entrada, beleza? Se o terceiro candle pegar a entrada, o seu stop então fica na mínima do candle 2. Beleza? É bem simples. O terceiro exemplo, então, vamos lá. Aliás, desculpa, o nosso quarto exemplo. No quarto exemplo também não muito diferente, ó. Esse daqui abre fora, mas fecha dentro. Fecha dentro, até que esse fecha fora. E aí esse outro aqui, vamos botar ele para dentro aqui, pronto. Esse daqui fechou dentro. E já que ele fechou dentro, a entrada é no rompimento da máxima, o stop é na mínima. Tá vendo? Não é na menor mínima, é do candle que deu a entrada, mesmo que a mínima seja menor do que o anterior. E o alvo é a banda central ou 2 vezes o risco para cima. E no caso aqui então do nosso último exemplo, esse último exemplo eu coloquei ele na venda, então ele veio, fechou fora. A partir do momento em que ele fecha dentro, a nossa entrada é no rompimento dessa mínima, o stop na máxima do candle que deu a entrada e o alvo é na banda central. Tranquilo? Então acho que assim ficou bem fácil, né? É bem simples. E aí, já que a gente já passou pela parte teórica aqui do desenho, vamos ver como é que isso aqui se comporta no gráfico. O primeiro ativo que a gente vai olhar aqui então é B3SA3, porque isso aconteceu aqui no mês de maio, tá? Então olha só, o candle 89 aqui, ele fechou abaixo da Bollinger inferior, tá? O 86 aqui ele fechou meio em cima da Bollinger. Não é fora da Bollinger, beleza? Fazer o seguinte, eu vou até voltar um pouquinho aqui. O candle 76 fez exatamente a mesma coisa, ó. Ele fecha acima da Bollinger, tá vendo? Bom, então se ele fechou acima, o próximo, né? Então ele fechou fora. O próximo candle fecha dentro. Quando ele fecha dentro, a nossa entrada fica na mínima dele, o nosso stop fica na máxima e o alvo é aqui na banda central. Certo? Nesse caso aqui, a gente estaria buscando aqui, então, ó, seria um risco de 6% para um alvo de 5%. Uma coisa que eu não te disse lá no início é, quando o nosso alvo é a banda central, a taxa de acerto aumenta muito. Ela aumenta para além de 60%. Mas exatamente por isso, às vezes, a gente tem risco-retorno negativo.
beleza? Então isso pode acontecer. Nesse daqui eu não vou puxar sardinha, tá? Porque nesse daqui ele até daria ali mais ou menos o 2-1, certo? E aí eu não quero puxar sardinha para isso. Aqui, como eu falei, o ideal é que você busque sempre o 2-1 na maioria das operações em tendência. Fora isso, a banda central de fato é um alvo muito interessante. Bom, o próximo aqui, então, foi o candle 89, certo? Que fechou fora. E o candle 90 fecha dentro. Como a gente faria isso? Eu vou colocar esse daqui em amarelo para a gente saber que é o nosso ponto de entrada. Aqui. E o stop, então, vai ficar em vermelho. Então, a gente entraria no rompimento dessa máxima com o stop nessa mínima. Maurício, aconteceu um negócio estranho aí. Esse fechou fora, beleza. Esse daqui, o 90, fechou dentro, beleza. Eu coloquei a minha entrada, mas esse daqui não fez uma mínima menor? Fez. Só que você tem que esperar o candle fechar, beleza? Então o candle 91 ele abre abaixo, faz uma mínima, sobe, rompe a máxima e aí ele pega a sua entrada, tá? Nesse caso, a saída na banda central daria um risco-retorno horroroso, né? Você arriscaria ali 6,5% para pegar 2%. Então esse tipo de entrada, ele não é aconselhável você fazer se você estiver buscando isso daqui, tá? Se não, busca 2-1 com alvo lá em cima. E aí a gente pode encontrar isso aqui muitas e muitas e muitas vezes em muitos gráficos. Olha aqui, por exemplo, ó, fechou fora, fechou dentro. Na banda central, você vai sair, vamos lá, com quase 80%, às vezes até mais de 80% de taxa de acerto, saindo na banda central com o stop na mínima do candle que deu a entrada, tá? É uma taxa de acerto muito grande, é rentável. Só que quando você vê assim, para muitas pessoas, se você entra e aí de repente você ganhou R$50, R$60, R$70 e no stop você perde 150, isso é uma pancada meio grande, mesmo que ele não aconteça muito, tá bom? Então você precisa identificar o seu perfil, mas a forma de funcionar é assim. Vamos pegar um outro ativo aqui que eu já vi que isso aqui funciona de forma bem legal também. Vamos pegar o mini dólar aqui, vou colocar ele nos 5 minutos, que é um período que eu não olho, tá? Que eu não gosto. E vamos ver só no dia de hoje como é que foi o mini dólar. Vamos lá, ó. Fechou fora, fechou dentro, deu uma entrada. Se a saída foi na banda central, ela chegou a ser mais do que 2-1, beleza? Ó, onde está o próximo? Ó, fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou dentro. Entrou mais um, saída na banda central, foi um risco aqui de 11 pontos e saiu aqui com mais ou menos 11 pontos, muito bom. Depois, ó, fechou fora, fechou dentro, teve aqui mais uma entrada. E essa entrada acontece aqui no rompimento dessa máxima, tá vendo? Ó, esse candle não ativou, mas o seguinte ativou. O stop ficaria aqui, esse estopou, beleza? Acontece, achei que tinha pegado no alvo, mas estopou. O candle 73 estopou ele, aqui ó. O candle 73 estopou ele antes de bater no alvo. Uma pena, mas acontece. Aí a gente tem aqui a entrada no candle 82. Então, ó, mais uma entrada. Em um dia, nos 5 minutos. Ó, fechou fora, fechou dentro, entrou. Foi um risco negativo, certo? Você arrisca 7 pontos e sai ali com 4,5 pontos. Daria 1-1, não daria 2-1. Tranquilo? Então, nesse setup, por mais que o 2-1 seja uma medida que eu goste muito, a saída na banda central faz muito sentido. Olha aqui. Nesse momento, o mercado ainda está aberto aqui, mas olha só, fechou fora, fechou dentro, entrou, stop na mínima, chegou bem perto de sair, não saiu, né? Isso aqui é uma coisa muito importante. Sempre que vocês tiverem um alvo na média móvel de 20, saiba, ela é uma média muito utilizada. Então, o ideal é você colocar o alvo um pouquinho antes dela, beleza? No caso do dólar, 1 ponto resolve. No mini índice, 20, 30 pontos resolve. Tá? E no caso das ações você pega aí uns 3 centavos, depende muito da ação, né? Mas dá uma olhada ali, né, no quanto ela normalmente chega perto e aí você vai ter uma noção legal, de forma que você sempre fique mais ou menos com 1-1, beleza? Então esse daqui foi o mini dólar, vamos ver no mini índice. Mini índice hoje, então, esse daqui já fechou fora direto, né? Já não teve a chance, aí fechou dentro aqui, teria uma entrada aqui, mas eu não vou nem considerar isso aqui não. Vamos ver os próximos aqui, ó. Fechou fora, fechou dentro, mas já tinha batido no alvo, a gente não poderia entrar, mas vou marcar aqui porque é sinal, tá?
E aí vem o perigo de você operar contra a tendência. Por exemplo, ó, fechou fora, fechou dentro. Aqui, se tivesse ativado, seria stop. Não ativou, beleza, não tem o que fazer. Vamos marcar também porque ele apareceu mesmo que não tenha ativado. No próximo, ó, fechou fora, fechou dentro. Então, a gente teria uma entrada no rompimento dessa mínima. Entrou, e aí, vou marcar aqui, ó, a gente entraria aqui, certo? Entrou e no candle 36 ele estopou. Paciência, depois daria a saída lá na banda central. Mas, nesse caso aqui, não foi, tá? E esse daqui depois, vamos ver onde mais a gente teve, ó. Candle 66 fecha, o 67 dá a entrada de novo. E aí entraria aqui, é um stop de 350 pontos. E ele não estoparia, né? Ah, isso aqui nem fechou dentro. Não, foi isso aqui que fechou dentro. Então, olha só, é um stop de 110 pontos. Então, ele chegou aqui e o candle 71 deu stop. Bom, no mini índice foi horroroso, no mini dólar foi muito bom. Tem dia que vai ser o contrário, tá? Mas eu já vi muita gente operando isso no mini dólar e funcionando muito bem. E eu estou olhando aqui 5 minutos, beleza? Vamos pegar aqui uma ação, eu vou pegar Brasil Foods. Eu gosto muito de Brasil Foods, vou colocar ela no 10 minutos. Vamos ver se apareceu algum hoje. Ó, fechou fora, fechou dentro, entrou, stop na mínima, foi um stop de 0,95 e saiu aqui com 0,85. Beleza? Show de bola. Entrou, bateu, fez o que tinha que fazer, acabou. Tá? Então isso aqui só deu uma vez hoje. Olha só que interessante, foi contra a tendência. Tava caindo e foi contra a tendência. Tá? É muito raro, eu só estou considerando contra a tendência porque ele faz um pivô de baixa aqui, tá? Faz aqui, aqui e aqui. Se ele só cai em linha reta e faz isso, eu chamo de correção, ok? Isso é a forma como eu leio, eu prefiro ler assim, é um pouco mais fácil de entender. Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado, espero que isso aqui te ajude, eu espero que você teste o setup para ver se vale a pena, para ver se faz sentido para você. Então, se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Compartilha esse vídeo também, deixa outras pessoas aprenderem, porque eu tô fazendo isso aqui para poder ajudar todo mundo. E qualquer dúvida aqui com sugestão, deixa aí nos comentários. É isso aí, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!